Glória a Deus, aleluia. Eu quero cumprimentar todos nossos amigos, ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde aqui, nós estamos novamente aqui, eu, meu amigo Samuel, músico Samuel, ali para gravar mais um vídeo, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e eu quero compartilhar aqui o livro de Provérbios, livro de sabedoria, Provérbios 18, versos 1, onde vai estar escrito assim: busca seu próprio desejo aquele que se separa, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Nós estávamos aqui, por um momento aqui, meditando um pouco sobre hoje a dificuldade de estar congregando, a dificuldade de fazer parte de uma igreja, de estar juntos, com o mesmo objetivo de adorar, de exaltar e magnificar o nome de Deus. Porque muitas vezes nós colocamos nossos interesses, os nossos desejos acima da vontade de Deus, acima daquilo que Deus planejou, projetou para o seu povo, para a sua igreja. E muitas vezes o nosso desejo pessoal faz com que nós venhamos nos separar, venhamos nos dividir. E igreja ela só é igreja, ela é formada pela união de pessoas unidas com o objetivo de adorar a Deus, de viver para Deus, servir a Deus e ao próximo. Isso é igreja. E quando vai se falar de igreja, né, do hebraico, ali no livro do Êxodo, quando houve a primeira reunião do povo de Deus para tratar de assuntos concernentes à obra de Deus, à vontade de Deus, da qual do hebraico se fala Kahal, né, que significa a assembleia, ou seja, uma assembleia era a união de pessoas, ou a reunião de pessoas para tratar de assunto concernente às coisas de Deus, né? O segundo nome do hebraico, que significa congregação, que a gente aprendemos, é Eda. Eda é congregação, né? Onde a pessoa se congrega, onde a pessoa se ajunta para adorar, para oferecer culto a Deus, para fazer a obra de Deus, né? E aí a igreja, quando ela vem após Cristo ter pisado na terra, morrido e ressuscitado, e a igreja foi fundada na terra, aí a igreja ela tomou posse do nome eclesia. Eclesia, que vem do prefixo ekkalel, que significa chamado para fora, é para tratar de qualquer assunto, fosse político ou não. Então a igreja tomou posse desse nome, que significa chamados para fora de suas casas, para tratar de assunto concernente ao reino de Deus. Só que nós estamos vivendo uma época em a dificuldade de congregar, a dificuldade de estar junto, de fazer parte do povo de Deus. Porque como o provérbio diz, né, como foi lido, que busca o seu próprio desejo, os seus próprios interesses, né, aquele que se separa. Porque o homem, quando ele se separa da igreja, ele sai da igreja, e nós podemos observar a vida deste homem quando ele sai, ela vai só se defiando a vida espiritual. Ele sai e se acha no direito de estar apontando para a igreja, está apontando defeito de A ou B, e não olha para a sua própria vida. Eu conheço muitos que estão aí no adultério, na fornicação, não consegue se libertar de vício, mas continua falando mal daquele irmão que está lá lutando, tentando, clamando, pedindo a Deus que o ajude, que o restaure, que torne ele da maneira que Deus quer. Então a dificuldade hoje em dia está, muitas das vezes,
simplesmente porque a pessoa verdadeiramente não teve uma verdadeira conversão. Uma conversão verdadeira, sincera. Porque quando a conversão ela é verdadeira, ela é sincera, ele é selado pelo Espírito Santo. E quando ele é selado, ele é marcado pelo Espírito Santo. Ele tem Deus dentro de si, ele tem Deus, ele tem o Espírito Santo conduzindo ele por esta vida. E quando ele tem o Espírito Santo conduzindo essa vida, ele vai produzir frutos dos céus. Por isso que em Gálatas, o apóstolo Paulo, Gálatas 5, versículo 22, e o primeiro fruto do Espírito Santo que Paulo vai pontuar ali, ele vai dar uma lista dos frutos do Espírito Santo, então ele vai dizer o primeiro fruto é o amor. O amor. Porque o amor ágape, esse amor que vem dos céus, o amor que não é um amor terreno que qualquer ser humano, ao nascer, ele pode produzir. Por exemplo, o amor eros, o amor de homem, de mulher, o amor da qual vem a palavra erótico, né? O amor eros. Esse amor, todo ser humano ele pode produzir. Independente de Deus ou não, ele pode produzir. O amor filos, né, o filéus, que é o amor de afeição, de amigo, eu amo que é meu amigo, eu amo que é isso. Ou o amor storge ou esterno, que é o amor de pai e filho e pai, é meu irmão, eu amo porque é meu pai, eu amo porque é meu irmão. Mas o amor ágape, o homem só é capaz de produzir quando ele tem o Espírito de Deus habitando no coração dele, na vida dele. Aí ele vai ser capaz de conviver com todos e qualquer um dentro da igreja. Ele vai olhar para um irmão de cultura tão diferente, muitas vezes de maneiras, de modos de vida de viver tão diferente, de falar, de sentir, de pensar, de agir, tão diferente, mas ele é capaz de amar aquele irmão, porque ele tem o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz que nós temos que aprender a suportar uns aos outros. Ele não fala, você tem que suportar o seu irmão de qualquer jeito, não. É suportando-vos uns aos outros em amor. E o homem só é capaz de suportar o outro em amor quando este amor ele vem do Espírito Santo de Deus, produzindo dentro dele este amor, e ele é capaz de amar. Caso contrário, ele vai fazer como o provérbio falou, ele vai colocar os seus interesses, seus desejos acima dos interesses do reino de Deus, da vontade de Deus. Aí muitas vezes ele não consegue ficar na igreja de Cristo, ele não consegue ficar, às vezes, simplesmente porque um irmão é diferente, fala diferente, age diferente, uns agem com mais enérgico, outros com menos energia. Aí ele não consegue conviver junto com o irmão. Ou seja, a explicação é uma só: falta do Espírito Santo. Porque quando nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, eu vou deixar o meu desejo egoísta de lado e eu vou viver conforme, aleluia, a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que os irmãos vivam em união, vivam em amor, vivam em comunhão. É por isso que a Bíblia diz ainda, na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7, que diz, se estivermos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica todo pecado. Ou seja, eu só consigo conviver se eu estiver na luz. E se eu estou na luz, o Espírito Santo está em mim, vai habitar em mim. E o Espírito Santo habitar em mim, eu vou ser capaz de amar outros e outros, apesar das diferenças. Mas aí, como está escrito, tem pessoas que vão insurgir contra a verdadeira sabedoria, ou seja, vai se rebelar, vai se tornar rebelde. É o que muitos têm se tornado, porque não tem o Espírito Santo. E ele acha que as coisas têm que andar conforme o que ele pensa, o que ele acha, e não conforme o que está escrito na Bíblia. Então, que nós venhamos, nesta tarde, buscar mais e mais o Santo Espírito, porque quando o Santo Espírito de Deus é derramado no meu coração, na minha vida, eu vou conseguir amar o irmão, eu vou conseguir conviver com ele, andar com ele, apesar das diferenças.
Amém? Então, que nesta tarde a palavra para nós é que o Espírito Santo venha produzir em nós o verdadeiro amor, o amor que Deus quer que produzamos, para que nós venhamos andar junto, para que nós venhamos caminhar junto, colocando o interesse do reino dos céus em primeiro lugar, não meus desejos, não as minhas vontades, não a minha satisfação pessoal, mas a satisfação do Espírito Santo. Amém? Aí sim, a igreja vai ser poderosa na face da terra. Amém? Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe cada um que possa ser alcançado por essa live. Em nome de Jesus. Amém?